Fala, galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos. Então, vamos lá. Começando a falar de potências. Quando a gente fala de potência, certo? Quando a gente fala de potência, a gente está falando basicamente de um número elevado a outro. Então, a gente sabe, por exemplo, se eu colocasse aqui na lousa assim, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Você ia olhar para isso e falar, Pedrão, idiota, 2 ao quadrado é tosqueira, e eu sei que isso dá 4. Acabou, ridículo. Ok. Mas vamos entender o que é esse quadrado. O que ele está falando, na verdade, é que eu tenho o 2 multiplicado por ele 2 vezes. Daí o quadrado. Então, seria 2 vezes 2, que dá 4. Um outro exemplo seria, sei lá, 3 elevado à quinta potência. O que é o 3 elevado à quinta potência? É o 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou simplesmente o 3 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Nesse caso, aqui vai dar, vamos fazer parte da conta, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 9, 81, e 81 vezes 3, 1 vezes 3, 3, 8 vezes 3, 24, 243. Então, quando você fala de potência num número, de levar um número a algo, é basicamente que você está multiplicando esse número por ele mesmo várias vezes. Então, nosso conceito geral é que se eu tiver um A elevado a N, e aí já é importante a gente saber trabalhar com a forma genérica, eu vou ter basicamente A vezes A vezes A vezes A acontecendo N vezes. Belezinha. E essa, inclusive, é a primeira propriedade que eu mostro na aula de hoje. Vou separar todas as propriedades em quadradinho, naquele esquema que eu gosto de deixar. Sempre uma revisãozinha para a gente no final da lousa. E tá lá. Esse é o nosso conceito de potência. Até aqui, sem novidade alguma. Agora, quando você vai trabalhar com potência, primeira coisa que você já sacou, que as nossas contas, elas podem ser traumáticas, certo? E traumático num ponto de ser completamente inviável. Por exemplo, vou jogar aqui rapidinho uma questão que a gente vai resolver hoje. Essa questão aqui. Quando você olha a questão, ele quer saber o resultado dessa fração e você vê, por exemplo, 2 elevado a 98. Eu vou escrever para você entender isso. 2 elevado a 98. Aí o cara fala, Pedrão, facinho. É só fazer o 2 multiplicado por ele mesmo 98 vezes. Vai dar 2, 4, 8, 16. Para que 2 a décima já vai ser 1024 e você vai começar a descobrir números que você não sabe nem descrever o nome, certo? Não vai rolar. Isso vai para casa de quinquilhão, vai ser maior do que você pode imaginar. Então, na verdade, a minha preocupação com potência não está nas potências que você pode calcular, mas sim naquelas potências que vai ser impossível de se calcular. O examinador vai construir justamente para a gente não conseguir calcular ela. E aí você vai ter que saber algumas malandragens, algumas propriedadezinhas para aplicar ali. Aí vamos lá. Quais são as propriedades que vocês precisam saber sobre potências? A primeira delas é bem simples. Então, a primeira propriedade que a gente vai ter quando fizer uma potência vai ser a seguinte, ó. Então, basicamente, o que eu tenho aqui é a potência da potência. E, galera, como para mim deu uma diminuída na tela por causa dessa barra lateral, eu queria só que vocês me confirmassem se para vocês o tamanho da letra tá bom, tá certo? Se tá dando para enxergar bem, ou se tá pequeno, qualquer coisa eu aumento. Então, quando eu tenho primeira ideia de potência que assusta muita gente é a potência da potência. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho A elevado a M e tudo isso elevado a N, potência da potência. E isso deixa geralmente uma galera já em pânico, até porque o examinador adora fazer umas brincadeiras com isso, que é o seguinte:
ele traz algo assim, ó. Cadê? Ele faz um negocinho maluco assim, elevado a N, elevado a K, elevado a T, elevado a R. Estou colocando letras ao acaso. O examinador adora trabalhar com essa situação de potência, da potência, da potência, da potência. E você olha para isso, parece uma coisa do demônio, parece que vai ter que fazer elevado e depois elevar. Galera, relaxa, tá certo? Quando eu tenho potência da potência, eu tenho basicamente A elevado a M vezes N. É isso. Essas duas potências estão se multiplicando. Então, quando você encontra, na mesma questão de exemplo que eu mostrei para vocês, números grandes com potência, você pode simplesmente encavalar uma potência na outra. Já vou falar sobre isso. Inclusive, quando você olha em alguns livros, você até encontra essa propriedade assim, ó. NM. Até você encontra essa propriedade aparecendo dessa forma. A elevado a M elevado a N é a mesma coisa que A elevado a N elevado a N, que é a mesma coisa que A vezes elevado a N vezes N. E tem até uns livros malucos que você vai encontrar ainda mais. Você vai encontrar depois isso aqui, ó. E o cara é meio hipocondríaco, né? Porque vamos lembrar que a gente já sabe que multiplicação tem propriedade comutativa. 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Então, sendo sincero com vocês, eu odeio redundâncias na matemática. Isso aqui já é mais que o suficiente para a gente entender a situação. Então, na maioria dos livros, você vai encontrar essa propriedade aberta de maneira enorme. Não precisa. Isso aqui já descreve a situação. E por falar em livro, como eu quero que essa página depois fique para vocês como se fosse um capítulo de um livro sobre o tema, vou fazer até bonitinho. Vou até fazer coloridinho aqui os negócios, para ninguém se perder, até porque eu vou ser sincero com vocês. Eu estou usando M e N porque a maioria dos livros utiliza justamente as letras M e N. Só que eu acho uma puta má ideia, porque M e N são muito parecidos. Mas tudo bem, vou seguir o padrão dos livros. Essa é a primeira propriedade. Vamos agora para a segunda propriedade. Nossa segunda propriedade de potência vai ser a seguinte. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um A elevado a uma potência M multiplicada por um A elevado a uma potência N. E a gente quer transformar isso e não é o que está escrito aqui, ignore essa parte por enquanto. E essa regrinha, ela é engraçada, porque muito provavelmente vocês decoraram essa regra, ou vocês têm guardado na cabeça de vocês essa regra, e vocês nem sabem que é dessa regra que vocês estão falando. Porque, não sei, essa regra tem um poder de que a Tia Marocas ensinou pra gente, e ela entrou na cabeça e ficou enraizada lá num canto sombrio do nosso cérebro. E eu vou provar. Se eu viro para você e falo assim, multiplicação de exponenciais de mesma base, conserva a base E, vem dentro da gente um ímpeto querendo responder. Somos expoentes. Isso é um negócio gravado no nosso cérebro. Exponenciais, multiplicação de exponenciais de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. E essa regra fica gravada, mas como ela fala de um jeito estranho, multiplicação de exponenciais, você fala, caraca, velho, o que é isso? Galera, toda potência é uma exponencial, ela tem um expoente. E a base de toda exponencial é o A, o número que está embaixo. Então, certo? Então, quando eu tenho multiplicação de exponenciais de mesma base, a regra da Tia Marocas já falava. Você conserva a base e soma os expoentes. Então, se tiver multiplicação de potências importante, tem que estar grande para vocês enxergarem, e importante,
as bases precisam ser iguais, ponto. É só você manter essa base e simplesmente somar os expoentes. Essa é a nossa segunda propriedade e faltam só mais duas, e a próxima vai ser a seguinte. Eu tenho agora a elevado a n, vou copiar esse pedacinho daqui e vou fazer dividido pelo nosso outro herói, o a elevado a n. E galera, a matemática, ela tem muitas sequências óbvias dentro dela. Então vamos lá, o que a gente acabou de ver? Que quando eu tenho multiplicação de exponenciais de mesma base, isso se traduz como a soma dos expoentes. Então fala para mim agora. Quando eu tenho, então, ao invés de multiplicação, eu tenho divisão de exponenciais de mesma base. O que você acha que vai acontecer nessa situação? Eu agora conservo a base e subtraio os expoentes. Então vai ser simplesmente a elevado a m menos n. Agora, vamos trocar uma ideia, vamos pensar um pouquinho aqui, pensamento rápido. Galera, essa regra aqui, ela também é redundante, concorda? Se você olhar em todos os livros de potenciação, até no meu livro, você pegar meu livro, olhar sobre potenciação, eu vou ter escrito as duas. Mas essa regra aqui, ela na verdade é essa repetida. Vocês concordam comigo? Aí o cara vira e fala, Pedrão, eu não concordo. Tem nada a ver. Uma está multiplicando, outra está dividindo, uma está somando, outra está subtraindo. Eu não concordo. E vou explicar para vocês. Vou explicar o que acontece. Deixa eu copiar esta regrinha aqui só. Não do jeito que eu queria. E eu vou escrever em cima dela para ficar mais fácil. Vamos lá. Só que aqui, ao invés disso, eu vou colocar 1 sobre a elevado a n. Vamos lá. Tenho 1 sobre a elevado a n. Esquece a parte daqui por enquanto, tá bom? A gente sabe que este a elevado a n lá embaixo, ele pode ser jogado para cima, certo? Com uma potência negativa. Então eu podia dizer que 1 sobre a elevado a n é a mesma coisa que a elevado a menos n. Normalmente até essa regra, ela acontece ao contrário. Quando você olha nos livros, você na verdade encontra ela assim, que a elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Mas vamos lembrar que igualdade ela não tem lado. Se você pode ler a igualdade da esquerda para a direita, você pode ler a igualdade da direita para a esquerda também, sem problema algum. Inclusive isso aqui, tá? Isso aqui não é nenhuma propriedade. Isso aqui é uma definição. Definiu-se isso. A gente criou a ideia de que uma potência negativa é uma potência no lado errado dela. Se eu tenho uma potência negativa em cima, é porque este cara tinha que estar embaixo, e vice-versa. Isso é uma definição. Pedrão, mas como assim definição? Aqui vamos comentar uma coisa rapidamente bem interessante, que é o seguinte. Uma coisa que vocês precisam entender sempre, e isso que eu vou falar agora, ajuda muito a entender a matemática, tá, como um todo. Se eu perguntasse, ou se me perguntasse, Pedrão, o que é a matemática? Tá? E o que é? A matemática, ela é basicamente uma língua que a gente criou para conversar com a natureza.
consequentemente com o universo. Então, isso é a matemática. Inclusive, quando alguém vira para mim e fala assim, Pedrão, não sei porque a matemática existe, eu não sei porque tem matemática. Meu irmão, só pode ser uma ignorância tamanha, porque a matemática é a língua mais importante do mundo, é a língua que a gente criou para conversar com a natureza, tá certo? Pode ser difícil, pode ser, e obviamente é uma língua que fala com a natureza, é uma língua que conversa com todas as outras línguas, você consegue escrever uma equação e um chinês, um tailandês, um russo olha e entende, a matemática é uma língua universal, tá certo? E ela serve para conversar com a natureza. Inclusive, tudo vem da matemática. E para criar essa língua, como toda língua, a gente tem que criar algumas definições, tá? Então, por exemplo, isso aqui é uma pedra, mas porque a gente olhou e falou pedra. E a partir de agora, quando falou pedra, é pedra. A matemática, ela também tem isso. Então, entenda que o conceito de potência, ele nasce de uma definição. A gente resolve representar, a partir de agora, que quando eu tenho um número multiplicado por ele mesmo várias vezes, isso é o que a gente chama de potência. Isso é um símbolo. Outro símbolo que a gente criou é a ideia da potência negativa. Isso indicava que esse número, na verdade, estava embaixo. E aí sim, baseado nessas duas definições, o que veio daí em seguir é propriedade. E aí, se você entende isso, você percebe que essas duas são repetidas. Por quê? Vamos lá. Se liga só. Eu tenho aqui A elevado a N sobre A elevado a N. Só que a gente sabe que o A elevado a N, ele pode ser jogado para cima como o A elevado a menos N. Então, eu poderia dizer Você vê que toda vez que eu clico, ele cai. Eu podia escrever para vocês isso aqui. Todo mundo concorda com essa passagem? Isso aqui é a mesma coisa que o A elevado a N multiplicado pelo A elevado a menos N, já que esse A elevado a N que estava embaixo, ele pode aparecer aqui em cima com uma potência negativa. Todo mundo entendendo comigo? E aí, se eu caio nessa situação, o que eu tenho, na verdade, é multiplicação de exponenciais de mesma base, em que eu conservo a base e somo os expoentes. Só que quando eu somo um número que é negativo, a gente sabe que mais com menos dá menos. Então, na verdade, essa propriedade é basicamente uma consequência direta dessa aqui. Tá, Pedrão, mas eu vou ter que fazer isso na hora da prova? Não, você não vai ter que fazer isso na hora da prova. Mas eu tô te mostrando isso porque você vai ter que trabalhar com potências na hora da prova. E indiretamente é isso que eu estou fazendo. Eu acabei de, mostrando essa propriedade, resolver para vocês o que poderia ser uma questão da sua prova. Você tendo essa noção de que um número de baixo pode ser jogado para cima invertendo o sinal, de na multiplicação você pode juntar, você tendo a noção de tudo que eu construí demonstrando isso, você consegue tirar várias conclusões em cima de questões, tá certo? Então tá lá, essa é a nossa lousa, esse é nosso resumão de potenciação. Bora lá para as nossas questões. Duas questõezinhas que eu trouxe para a gente resolver, duas questões delicinha, de boa. A primeira fala, assinale a alternativa com o resultado correto da soma a seguir. E ele traz isso aqui. Galera, antes de resolver, na verdade eu vou até dar um tempo para vocês resolverem, tá? Hoje a gente vai interagir bastante. Antes de resolver, eu quero evidenciar algo para vocês, que é o seguinte. Repara que em todas as propriedades que a gente viu, existiu uma máxima que era a base sempre igual. Certo?
Em todas elas, eu tinha a base igual. O que significa que você só consegue trabalhar bem com potência quando a base for igual. Por exemplo, se eu tivesse isso aqui, ó, A elevado a M vezes B elevado a M, isso aqui não seria nada. Ia ser só isso e pronto. Não tem mais nada para ser feito. Então eu só consigo mexer bem com potência quando eu tenho as bases iguais. Por que eu estou falando isso? Porque nessa nossa primeira questão, a gente vê que aparece base 2, mas aparece também base 4. E a princípio não existem conta, não tem o que você fazer misturando base 2 e base 4. Então, a primeira preocupação que você vai ter que ter, e aqui é sempre, tá? A primeira preocupação que você vai ter que ter quando for trabalhar com potência é se preocupar em igualar o máximo possível as bases. Nem sempre vai dar para deixar todas as bases iguais, mas você vai se preocupar com que elas fiquem o mais parecido possível, tá certo? Nesse caso, o 2 já é bonito e a gente sabe que o 4 ele é simplesmente 2 ao quadrado. Então, todo mundo que tem uma base 4 pode ser reescrito como uma base 2. E eu acredito muito no potencial de vocês. Então, vamos fazer o seguinte hoje. Raramente eu tenho uma live que eu posso dar tempo para vocês escreverem. Então, eu vou agora jogar a tela completa e eu vou dar 2 minutinhos para vocês tentarem resolver isso baseado nas nossas propriedades. Pedrão, eu tenho muita dificuldade, então não vou nem tentar. Galera, guarda uma coisa na cabeça e aqui é a parte mais importante da live. Ver eu resolver uma questão não vai te ensinar a resolver questão. Lembra que a matemática é igual direção. Você viu sua mãe dirigindo por 18 anos. Quando você sentou no volante, não literalmente no volante, que seria estranho, quando você sentou no lugar do motorista, o carro morreu, tá certo? Então, ver sua mãe dirigir não te ensinou a dirigir. A gente só vai aprender de verdade matemática quando a gente tropeçar nos nossos erros. Por quê? Quando eu resolver essa questão, eu naturalmente vou guiar o teu raciocínio por onde eu quero. E isso vai fazer com que você desvie dos tropeços que você naturalmente teria. Então, mesmo que você tenha muita dificuldade e você não consiga, inclusive eu até prefiro que você não consiga, você vai tentar fazer. Porque o cara que fizer e conseguir acertar, ele só vai ter a comprovação de que ele entendeu esse tema. O cara que errou e depois viu a resolução e entendeu o porquê, esse sim é aquele que aprendeu. Legal? Então quero agora 2 minutinhos, todo mundo tentando resolver essa questão. Vai lá, jogo pra vocês, vai com tudo. Bora lá, galera. Bom, vamos lá. Primeiro passo, tá? Aqui quase um algoritmo para você, uma série de passos a se resolver. Primeiro passo, você vai tentar deixar as bases o mais parecido possível. No caso, só tenho 2 e 4, 4 é 2 ao quadrado ali. Então vai ficar o seguinte, ó. Eu tenho 2 à quarta, vou manter, vezes 2 à quinta, tá, belezinha. Opa. Sobre 2 à décima. Aqui todo mundo 2, não vou nem igualar. Pedrão, sou malandro, já trabalhei com tudo isso. Legal. Eu vou fazer em etapas só porque é a primeira. Aí tem o mais. Aí aparece lá em cima. 2 vezes. Aí tem 4 ao cubo. Pô, não gosto de 4 ao cubo, não gosto. Mas eu sei que 4 é 2 ao quadrado. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, é 2 ao quadrado elevado ao cubo. Vou deixar assim só para você bater o olho e ver a propriedade. Mas nós já vamos resolver essa parada. E depois tem outro 4, mais uma vez o 4 vai ser 2 ao quadrado, só que agora ao quadrado de novo. E embaixo, a gente tem 4 à sexta, que é basicamente 2 ao quadrado,
elevado à sexta potência. Lógico que na prova você não vai fazer assim passinho por passinho. Eu estou fazendo só o primeiro para mostrar, mas você já pode ir um pouco além. Por quê? A gente acabou de cair nessa situação de potência da potência. E a gente sabe, por uma das nossas propriedades, que quando eu tenho potência da potência, eu basicamente estou multiplicando essas potências. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, é o seguinte. Esse 2 elevado ao quadrado e ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 3. E a gente está careca de saber, pelo menos um de nós aqui claramente está, que isso é 2 à sexta. O mesmo aqui que está 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, que é 2 elevado à quarta. Inclusive, ele colocou um monte de parênteses aqui que eu nem sei por que está aí, porque eles não afetam nada na nossa questão. Então já vou tirar também. E assim como lá embaixo, eu tenho 2 ao quadrado à sexta, que a gente já viu que é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 6, que dá 12. Então, 2 a 12. Beleza? Beleza. Então, repara que eu estou fazendo uma transformação para cada propriedade. Então, aqui foi só transformando as bases, agora foi só trabalhando com potência da potência, que era esta propriedade. Só que quando eu fiz isso, sobrou um monte de multiplicação agora de potências. Então, eu vou trabalhar com elas. Quando a gente tem multiplicação de exponenciais de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, isso aqui vai ficar assim. 2 elevado à quarta vezes 2 elevado à quinta é a mesma coisa que 2 elevado a 4 mais 5, que eu acho que eu não surpreendo ninguém quando eu coloco 2 à nona. Depois, do outro lado, dá uma compactada aqui, todo um charme, papapá, vocês sabem que eu tenho toque, então tem que ficar um negócio assim, bonitinho. Depois desse lado, mesma história. 2 elevado à sexta vezes 2 elevado à quarta é 2 elevado a 6 mais 4, que vai dar 2 à décima. Ai, Pedrão, mas está multiplicando por um 2 que não tem potência, galera. 2, só 2 é a mesma coisa que 2 à primeira. Então, 2 à primeira vezes 2 à décima é a mesma coisa que 2 elevado a 1 mais 10, que vai ser 2 a 11. Dividido por 2 a 12. Nessa linha, então, apliquei a propriedade de multiplicação de potências. E aí, para finalizar, agora eu estou vendo também que eu tenho a divisão de exponenciais. Divisão de exponenciais de mesma base, conserva a base e soma, e subtrai, os expoentes. Meu Deus, não era isso que eu queria. Então, vamos lá. Aqui vai ficar 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a décima. Vai ser 2 elevado a 9 menos 10, que vai dar a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. E esse cara vai embora. 2 elevado a 11 dividido por 2 elevado a 12 é 2 elevado a 11 menos 12. E 11 menos 12 é de novo menos 1. Este cara vai embora. Vai sobrar 2 elevado a menos 1 mais 2 elevado a menos 1. Caramba, Pedrão, e agora o que eu faço? Galera, virou soma. Repara que a gente não tem nenhuma propriedade que trabalhe com soma de potências. Então, a partir do momento que vira soma, o único jeito é você literalmente resolver. Só que aqui é facinho, porque 2 elevado a menos 1, nossa primeira propriedade, ela vai ser meio
mais 2 elevado a menos 1 é meio, e aí, meio mais meio dá 1. A nossa resposta final, alternativa A, de A, que é isso, elas estão descontroladas. Então, comigo está lá. Crises? Dúvidas? E essa questão eu achei muito bonitinha para a gente colocar aqui, porque repara que dentro de uma única questão eu consegui mostrar para vocês todas as propriedades possíveis. A gente começou transformando o conceito de potência, aí depois potência da potência, depois multiplicação de exponenciais, depois divisão de exponenciais e depois potência negativa. Todas as propriedades em uma só. E o que eu pergunto para vocês é, todo mundo entendeu, galera? Então, bora para a próxima. Mais uma questãozinha para finalizar. Definição da imagem está horrível. E um menos aqui que parece mais na potência do que outra coisa. Mas isso aqui é 2 elevado a 98 mais 4 elevado a 50 menos 8 elevado a 34... dividido. Deixa eu aumentar o tamanho dessa letra, que eu acho que ela está cortando um pouquinho da potência em cima. Olha que engraçado, ela está cortando a potência menor. Dividido por 2 a 99 menos 32 elevado a 20 mais 2 elevado a 101. Tá lá, é isso que a gente quer calcular. E vamos começar, vamos junto. Primeira coisa, galera, pergunto para vocês, nesse momento, você viu essa questão na sua prova, isso é tudo questão de prova. Você viu essa questão na sua prova, qual é a pior ideia que você pode ter? Pior ideia. Sentar e chorar, essa é a pior, mas a segunda pior ideia qual é? Sair calculando isso, tá? Você não vai conseguir calcular 2 elevado a 98 nunca. Podia ser uma tese de mestrado. A tese de mestrado é calcular 2 elevado a 98. Você tem que aprender formatos de números que você nem conhece. Então, calcular é uma péssima ideia. Lembra, toda questão de potência, ela vai começar com você igualando as bases, o máximo que der, certo? O mais próximo que der para chegar. Então, nesse caso, todo mundo aqui é par, todo mundo pode ser escrito na base 2. Então, vamos reescrever a galera na base 2. 2 a 98 já tá. Aí o 4, ele vai ser basicamente 2 ao quadrado. Só que eu tenho potência da potência. Então, vai ficar 2 elevado a 2 vezes 50. Que agora a gente já treinou, já posso ir direto e falar. Opa! Que é 2 elevado a 100. Depois, o 8, ele vai ser basicamente 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, que na potência ali vai ficar 2 elevado a 3 vezes 34. Caraca, Pedrão, quanto que dá 3 vezes 34? Faz quebrado. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 30, porque o 34 é 30 mais 4. 3 vezes 30, 90. 90 mais 12, 102. Então, 2 elevado a 102 sobre 2 a 99 menos, caraca, 32. Quem é o 32? 2, 4, 8, 16, 32. 2 a quinta. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. Então, 32 é 2 à quinta, que vai ficar 2 elevado a 5 vezes 20, que vai dar 100 de novo. O danado. Mais 2 elevado a 101. Ponto. Coisa linda de se ver. Galera, fica ligado numa coisa rápida, tá? Não é comum isso acontecer, Mas, por exemplo, se ao invés do 4, aqui fosse 6, certo?
se ao invés do 4, aqui fosse 6. Já te conto que nesse exemplo nem daria para resolver, mas é lógico que na sua prova o examinador vai colocar uma situação que dê para resolver. Nessa situação, o que você ia fazer? Para aparecer o 2 que está em todo mundo, você ia falar que o 6, ele é simplesmente 2 vezes 3. Certo? O 6 é 2 vezes 3. E você tem 2 vezes 3 elevado a 50, que seria a mesma coisa que 2 elevado a 50 vezes 3 elevado a 50. E aí aparecia o termo com 2 que a gente tanto quer, tá certo? Nesse exemplo não vou nem desenvolver, porque eu não tenho mais nenhum outro 3 para cortar com isso, mas poderia ser a solução do seu problema, beleza? Milena, eu imagino que deu errado porque não tem alternativa 8, mas a gente vai resolver junto, vamos descobrir, tá certo? Vamos lá, o que eu vou fazer agora? Presta atenção e talvez seja aqui que você tenha errado. Olha o que eu tenho. Eu tenho somas e subtrações. Existe alguma propriedade de potência que trabalhe com somas e subtrações? Não. Eu tenho soma da potência e subtração da potência, mas não soma das exponenciais. Pedrão, e o que eu tenho que fazer agora, meu irmão? Agora a gente vai ter que fazer uma coisa que, curiosamente, vocês fizeram a vida inteira na escola. Só que depois da escola, provavelmente nunca mais fizeram. E uma coisa que vocês faziam com frequência virou algo que parece desconhecido, que é colocar em evidência. O que eu quero dizer com isso? Presta atenção agora que isso aqui é passagem que derruba a galera, tá? Derruba a galera. Muita gente não continua isso aqui, muita gente mesmo. Vamos lá. Eu tô vendo que todo mundo é uma potência de 2. Então eu vou pegar o máximo de 2 possíveis que eu tiver e vou colocar eles em evidência. Como assim o máximo de 2? Presta atenção. Em cima primeiro. Esse cara, ele tem 98 2s dentro dele. Esse cara tem 100 2s dentro dele. E esse cara tem 102 2s dentro dele. E falar 2s é horrível. O que eu vou fazer? Concorda que todo mundo aqui vai ter 98 2s dentro para emprestar? Porque é a menor potência que aparece. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar 2 elevado a 98. Eu vou pegar 2 elevado a 98 e eu vou colocar em evidência. Ou seja, trazer para fora de uma multiplicação. E vou deixar aqui dentro o que sobrou. Então, de 2 elevado a 98, eu tirei 2 elevado a 98, não sobrou ninguém. O que não significa que nesse caso sobrou 0, porque eu estou trabalhando com multiplicação. E se eu colocasse um 0 aqui, isso vezes 0 daria 0. Então, na verdade, sobrou 1. Mas, de 2 elevado a 100, eu tirei 98 desses 2s para fora, sobrou aqui dentro, então, só 2 deles. 2 elevado ao quadrado. Tirei 98 2s daqui e sobrou outros 2. E depois de 2 elevado a 102, eu tirei 98 desses 2s, sobraram 4. 2 elevado a 4. Isso só na parte de cima. Pedrão, tô meio perdido. O que foi isso? Galera, foi o contrário da distributiva. Repara que se eu fizer a distributiva aqui, eu volto para o que eu tinha antes. 2 elevado a 98 vezes 1, 2 elevado a 98. 2 elevado a 98 vezes 2 ao quadrado, 2 elevado a 100. 2 elevado a 98 vezes 2 à quarta, 2 elevado a 102. Beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida, manda aí. Vou fazer o mesmo na parte de baixo. Vou até copiar isso para facilitar minha vida. Só que na parte de baixo, esse cara tem 99 2s,
esse tem 100 e esse tem 101. Então, de todos, o que menos tem dozes, que vai ser o que limita para o que dá para emprestar, é o 2 elevado a 99. Então, vou pegar 2 elevado a 99 e vou colocar em evidência. De 2 elevado a 99, eu tiro para fora 2 elevado a 99, vai sobrar 1. Depois, de menos 2 elevado a 100, eu tiro 2 a 99, vai sobrar menos 2 elevado à primeira, ou simplesmente menos 2, simples assim. E por fim, mais de 2 a 101, eu tirei para fora 2 a 99, sobrou 2 ao quadrado. Mais uma vez, quer ter certeza que acertou a distributiva, a colocada em evidência só faz a distributiva. 2 elevado a 99 vezes 1 dá 2 elevado a 99. 2 a 99 vezes 2 dá 2 a 100. 2 a 99 vezes 2 ao quadrado dá 2 a 101. Então, quando eu transformo isso colocando em evidência, é assim que vai ficar. Galera, todo mundo entendeu essa passagem? Acho que é a única que foge um pouco do que a gente já tinha visto hoje. Mandem para mim o feedback só para eu saber que está todo mundo comigo, certo? Até porque daqui em diante é bem facinho. E já pode guardar como regra, sempre que você tem soma e subtração de potências, o caminho, quer dizer, sempre não, mas normalmente o caminho vai ser colocar em evidência. Então comigo? Quem gostou, bate palma e dá um grito. Aqui teve palmas e gritos aqui em casa, hein? Imagino que aí esteja uma loucura. Então vamos para frente finalizar. O que eu vou fazer agora? Bem simples. Esses dois aqui, a gente já sabe. Divisão de exponenciais com mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Só que agora eu quero fazer diferentão. Certo? Não vou nem com essa de subtrai expoente e tal. Eu vou simplificar já direto. Por quê? Pensa comigo. Eu tenho 98 dozes aqui em cima. Então, 2. Opa. Eu tenho em cima 2, 2, 2, 2, 2. Embaixo tenho 99 dozes. 2, 2, 2, 2, 2. O que eu vou fazer? Vou cortando 2 com 2, 2 com 2, 2 com 2, 2 com 2, 2 com 2. Os 98 dozes de cima vão cortar com 98 dozes de baixo e vai sobrar simplesmente um 2 ali dando sopa. Então, no final, Pedrão, esqueci a propriedade. Nem precisaria dela. É só ir no bom senso. Esses 98 dozes de cima vão cortar com 98 dos de baixo. Vai sobrar embaixo um 2 solitário. Pobre dele. E aí, a partir do momento que não tem ninguém multiplicando esses parênteses, você nem precisa deles aqui. Beleza? Ai, Pedrão, e o que eu faço agora, meu brother? Não sei mais nenhuma propriedade, não dá para colocar em evidência, não tem exponencial, multiplicação, tem nada. O que você faz? A conta, irmão. Esse é aquele momento que a gente para e fala, agora é a hora de fazer a conta. Então vamos lá. 2 ao quadrado é 4, só não como potência. 2 ao quadrado é 4. 2 à quarta, 2, 4, 8, 16. Esse cara, 16. Embaixo, eu tenho 1 menos 2 à primeira é 2, 2 ao quadrado é 4. E repara que a partir do momento que a potência fica pequena e dá para calcular, você calcula. Se desse para calcular logo no começo, eu teria calculado, mas era muito grande para isso. E aí meio que acabou a brincadeira. Aqui é só diversão, porque em cima vai ficar 1 mais 4 dá 5, com menos 16 dá menos 11. O que me faz desconfiar que a resposta é a B. Mas vamos continuar. Depois, 1 com menos 2 dá menos 1, menos 1 com 4 dá 3, que vezes 2 dá 6. Nossa resposta final, a alternativa B. Para mim foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Um beijo enorme, até uma próxima e tchau!